Olá pessoal, vamos continuar o estudo de mecânica e hoje a gente vai tratar do lançamento horizontal no vácuo. O que vem a ser o lançamento horizontal? Né? Um lançamento cuja velocidade na direção vertical, aqui, não tem, é nulo. Você não tem velocidade nem para cima nem para baixo, só tem a velocidade na horizontal, a velocidade que acompanha o eixo X. No eixo Y, não tem nenhum tipo de velocidade, nem para cima nem para baixo. E no vácuo, por quê? Porque nós não estamos considerando a resistência do ar. Então, quando a gente tem vou pegar isso aqui. Quando a gente tem um lançamento horizontal, no mundo real, o que acontece? A partícula vai descrever essa trajetória aqui em vermelho. Porém, quando você está no mundo real, você tem resistência do ar, ou seja, você tem aqui o ar vindo contrário à partícula, então ela acaba caindo um pouco antes. Né? A trajetória fica um pouco diferente. Né? Se tiver vento contrário, o de lado, você vai ter uma resistência maior ou menor, ou no mesmo sentido, né? Pode ser que o vento possa levar um pouquinho mais longe a partícula, mas de maneira geral, a presença de ar modifica a trajetória da partícula. Então vamos nos concentrar somente no lançamento no vácuo. Embora a influência do ar não seja, em alguns casos, né, não é tão relevante. Olha, observe isso aqui, essa segunda foto. É uma fotografia estroboscópica que mostra a trajetória parabólica descrita por um corpo lançado horizontalmente. Provavelmente não foi numa câmera de vácuo, certo? E mesmo assim você vê, isso aqui é cada instante a posição da bolinha. Você veja que ela descreve uma trajetória mais ou menos semelhante a essa aqui. E o nosso objetivo da aula de hoje é descrever matematicamente esse movimento. Vamos ver aqui outra figurinha que vai nos ajudar a entender. Então o que acontece? Quando a gente joga uma partícula, ela não tem velocidade inicial na vertical, mas está dentro de um campo gravitacional, que vai puxá-la para baixo. Então, à medida que ela vai sendo puxada para baixo, aqui no instante, o meu Vy inicial, para baixo, Vy, é igual a zero. Não tem velocidade. Mas à medida que o tempo vai passando e ele está solto, começa a surgir um Vy. E esse Vy, aqui, você tem essa setinha verde aqui, ó, aí depois ele vai ficando maior. Porque à medida que o tempo passa, com o campo gravitacional agindo sobre a partícula, então a velocidade também aumenta. É um caso de queda livre. Então, na verdade, o lançamento horizontal é uma composição de movimentos. Um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Então, na horizontal, quando a gente lança a partícula, veja que saiu aqui com V0, V0, V0. Ou seja, a velocidade na horizontal é constante. Então, na horizontal, nós temos um movimento uniforme. Ou seja, a velocidade, que eu vou chamar aqui de V0, ela é uma constante. Na vertical é um pouco diferente. Na vertical, a partícula está sob a ação do campo gravitacional. E aí, estando sob a ação do campo gravitacional, nós temos uma queda livre, ou um movimento uniformemente variado, certo? Uma queda livre. Então, nós temos que estudar essa composição de movimentos. E para facilitar a nossa vida, nós vamos resolver primeiro um movimento, depois o segundo. A gente pode resolver primeiro na horizontal, que é um caso mais simples, que é um caso de MU, um caso de movimento uniforme. Depois a gente estuda na vertical, que aí vai ser um caso de queda livre. E depois nós vamos unir as duas equações, os dois conjuntos de equações, aliás, e escrever a equação da trajetória dessa partícula. Então vamos lá, vamos resolver separadamente. Então, primeiramente, horizontal. Ou, de maneira mais simples, no eixo X, né? Acompanhando o movimento em X. Em X, veja que, como não há resistência do ar, como estamos no vácuo, então a velocidade com a qual ela sai
é igual à velocidade com a qual ela chega aqui nesse ponto, que vai ser igual à velocidade que ela vai chegar aqui nesse ponto. Vai ter um componente V0 para cá. Claro que também vai ter o componente vertical e aí vai ter o componente resultante, mas eu não vou falar dessas duas componentes aqui agora. Vou olhar somente para a velocidade horizontal. E no lugar de chamar de V grande zero, acho que vou chamar de V grande mesmo, né, para manter a notação da figura. Então vamos lá. Na horizontal você tem um movimento uniforme. Então, para um movimento uniforme, nós estamos interessados em escrever a função horária da posição. Função, digitar que é melhor, né? Nós estamos interessados na função horária da posição. E como é a função horária da posição? Ora, x é igual a x0 mais vt. Esse x0 é minha posição inicial. Eu posso usar de uma arbitrariedade aqui e tomar essa posição inicial aqui, né, o tal eixo y aqui, e tomar essa posição como sendo x igual a zero. Eu posso fazer isso. Se eu tomar essa posição como x igual a zero, ou seja, a partícula está saindo do ponto x0 igual a zero, eu posso desconsiderar esse termo. Afinal de contas, eu posso escolher onde colocar meus eixos. Isso pode facilitar ou dificultar a minha vida. Então, x vai ser igual a vt. Esse v é o que ele chama de velocidade inicial. Vou chamar de v0 vezes o tempo. Esse tempo aqui é o tempo de voo. Afinal de contas, quando a partícula bater no chão, acabou o voo, acabou o lançamento. Ela já vai ter encerrado o seu movimento. Ela não vai se deslocar mais na horizontal. Ela pode quicar, pode, enfim, afundar no chão, mas a gente está interessado até o momento que ela toca na superfície. Quando ela toca na superfície, acabou o movimento. Então, esse tempo aqui é o tempo de voo. E isso é, assim, para a gente saber o alcance máximo, né? Então, de maneira geral, x igual a v0t é a equação que vai descrever o meu movimento na horizontal. Se você quiser saber o alcance da partícula, quanto mais longe ela vai, eu vou chamar de A. Então, A é igual a V0 vezes o tempo de voo. Mas nós não sabemos ainda qual o tempo de voo. Vamos calcular mais à frente. Então, essa eu vou chamar de equação 1. Eu vou chamar isso aqui de equação 2. Nós vamos voltar a ela daqui a pouco. Então, em x é o que a gente pode escrever. É um movimento uniforme, só tem uma função que nos interessa, que é a função horária da posição. Vamos analisar agora na vertical. 2. No eixo y. No eixo y, as coisas são um pouquinho diferentes. Porque no eixo y você tem a ação do campo gravitacional agindo. Tendo a ação do campo gravitacional, então a gente vai ter um movimento uniformemente variado, uma queda livre. E aí, a cada instante que passa, vou botar um pincelzinho verde aqui. Olha a setinha aqui, olha o VY ficou um pouco maior. Quando ele vai chegar aqui embaixo, vai ficar maior ainda. Quanto mais o tempo passa, maior é a minha velocidade. E, consequentemente, você vai ter uma velocidade terminal maior também aqui, esse V grande. Então, vamos lá. Vamos escrever as equações agora para o eixo Y. No eixo Y, eu vou ter duas funções interessantes. A função horária da posição e a função horária da velocidade. Vamos escrever a função horária da posição, para ver o que ela tem a nos dizer. Função horária da posição para o eixo Y. Como é que vai funcionar? Y é igual a y0 mais v0yt mais 1 meio
de gt ao quadrado. Então, quem é o meu y0? Ora, o y0, outro detalhe que eu tenho que tomar cuidado, é a posição do meu eixo y, essa orientação, se para cima ou para baixo. Eu vou manter a orientação vertical. O eixo y vai permanecer orientado para cima, sendo para cima o sentido positivo. Então, se a partícula está indo de cima, né, e aqui eu vou chamar de x igual a zero, eu vou também tomar aqui como sendo o meu y igual a zero. Um plano cartesiano normal. Então, se aqui é y igual a zero, então aqui vai ser minha altura inicial, eu vou chamar de y0. Então, y0 não é mais do que minha altura inicial. Então, altura inicial diferente de zero. Então, y é um y0. Agora, y0t, esse termo aqui é nulo. Por quê? Porque no movimento, no lançamento horizontal, por definição, você não tem velocidade em y. A velocidade é só em x. Então, esse termo aqui é nulo. Menos 1/2 de gt ao quadrado. Por que menos? Porque a gravidade aponta para cima, aponta para baixo, mas o meu eixo aponta para cima. Então, como o vetor aceleração está indo contra a orientação da minha trajetória, que eu orientei para cima no eixo y, então elas têm sinais contrários. Então, é menos gt ao quadrado. Então, esse quadrado aqui, muito feio. Pronto, melhorou. Essa é a minha equação, minha função horária da posição, aliás. Vou chamar isso de 3. Agora, outra função importante que nós desejamos conhecer é a função horária da velocidade. Afinal de contas, se isso é um movimento uniformemente variado, então eu posso escrever a função horária da posição e a função horária da velocidade. Ora, a função horária da velocidade, ela vai medir o quão a velocidade vai variando com o tempo. Então eu posso dizer que o Vy é V0y menos gt. Olha, a velocidade inicial em y, por default, é zero, por definição, aliás. Então, Vy é igual a menos gt. Lembrando que esse menos é único e exclusivamente para nos dizer a direção para a qual a gravidade está apontando, né? O eixo do y aponta para cima e o da gravidade aponta para baixo. Como eles têm sinais contrários, então, como eles têm direções opostas, aliás, direções contrárias, então por isso que o g tem esse sinal negativo que o acompanha. Agora a gente vai começar a investigar algumas grandezas importantes para o lançamento horizontal. O primeiro delas, a primeira grandeza que a gente vai ter que investigar, é o tempo de voo. O tempo de voo vai ser muito importante, porque a partir dele a gente vai conseguir determinar outras grandezas, determinar alcance, escrever equação da trajetória, enfim. Então, o que vem a ser o tempo de voo? O tempo de voo é o tempo que a partícula vai permanecer no ar. Quando ela encostar no chão, acabou o voo. Quando essa partícula tocar aqui o solo, nesse ponto, acabou todo o estudo, né? Acabou toda a análise. Chegou aqui, acabou. Então, quanto tempo leva para ela percorrer essa distância? Ora, o tempo que leva para ela percorrer essa distância é o tempo que ela leva para cair. É interessante, se você soltar uma bolinha aqui nessa mesma altura e for fotografando aqui os instantes de tempo da mesma forma, as duas partículas vão chegar ao chão ao mesmo tempo. Porque os movimentos são independentes. O movimento na vertical e na horizontal são independentes. Então, se você soltasse uma bolinha aqui, ela cairia com a mesma aceleração, atingiria a mesma velocidade. Mas essa daqui, essa outra que está no lançamento, ela tem uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical. No caso de queda livre, ela só tem a velocidade vertical. Então, como é que a gente calcula o tempo de voo? Ora, o tempo de voo vai ser determinado pela função horária da posição. Quando a função horária da posição, quando a altura da partícula for igual a zero, o que significa? Que a partícula está no chão. Significa que aqui a altura dessa partícula é zero.
Então, quando a altura for zero, o que acontece? Essa equação aqui, ó, y0 menos 1 meio de gt ao quadrado vai ser igual a zero, tomando a equação 3. Então, 1 meio de gt ao quadrado igual a y0. Eu já posso chamar isso aqui de tv, que é o tempo de voo. Isolando o tempo de voo, nós temos tv ao quadrado é igual a 2y0 sobre g. Posso colocar numa raiz, tempo de voo é igual a raiz quadrada de 2y0 sobre g. Então, se você quiser saber o tempo que uma partícula vai permanecer no ar, basta conhecer a altura. Essa eu vou chamar de equação 5. Então, partindo da equação 3, né? Na equação 3. Temos a equação 5. A partir do tempo de voo, a gente pode descobrir qual a velocidade máxima que a partícula vai atingir. Então, 2 pontos. Velocidade máxima vertical. Qual a velocidade máxima que a partícula vai atingir na vertical? Ora, Vy partindo de 4, né? Da equação 4. O que nós temos? Vy é igual a menos gt. A velocidade máxima, Vy máximo, vai ser menos g vezes o tempo de voo. E eu posso escrever que o Vy máximo é igual a menos g vezes raiz quadrada 2yg. 2y0 sobre g. Você pode pegar esse g e colocar dentro do radical. Como é que ele vai ficar? Menos raiz quadrada de 2gy, g ao quadrado, sobre g. Para ele entrar, você tem que colocar o quadrado. Você pode cancelar aqui. E a velocidade máxima, velocidade em y, máxima vai ser menos raiz quadrada de 2gy, 0. Para você não se confundir, você pode tomar isso aqui em módulo, certo? Porque esse menos é só para indicar que a velocidade é para baixo. Não é um menos... Existe velocidade negativa, menos 3 metros por segundo. Esse menos 3 é só para indicar que ela está no sentido negativo. Então, estava na equação 5, vamos para a equação 6. Sendo que essa é a velocidade em y. Nós podemos determinar também a velocidade terminal. 3. Velocidade terminal. O que vem a ser a velocidade terminal? Agora, a velocidade com a qual a partícula termina a sua trajetória. Porque essa velocidade máxima em y, mas ela não tem só velocidade em y. Se você olha o desenho, ela tem velocidade em y, está aqui o Vy, mas tem velocidade em x também. E aí eu vou ter uma combinação de vetores, uma soma de vetores. Vou fazer esse desenho aqui embaixo. O que é que você vai ter? Você vai ter para cá, vou chamar de Vy, vetor. Para cá, você vai ter o Vx. A gente vai fazer uma soma de vetores. Como é que a gente faz uma soma de vetores? Desenho o primeiro. Na ponta do primeiro, desenho o segundo. E para você fazer a soma, você pega do começo do primeiro até o término do segundo, até a ponta do segundo. Essa aqui vai ser a velocidade terminal. Vou chamar só de V. Ora, a gente tem um triângulo retângulo aqui. Se a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Então, V ao quadrado é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Eu ainda poderia até escrever aqui, ó, V é igual a Vx mais Vy. Isso aqui, vetorialmente.
isso aqui algebricamente. Então, como é que eu faço para calcular agora a minha velocidade terminal? Então, V vai ser igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Ora, o Vy a gente já descobriu. Está aqui, na equação 6. Falta descobrir ainda quem é o Vx. Então, antes de descobrir o Vx máximo é a velocidade constante, né? Não vai mudar. Então, o Vx é o V0. V0 ao quadrado. E quem é o Vy máximo? Menos 2GHY. Então, você vai ter aqui o menos raiz quadrada raiz quadrada 2GY0. Isso aqui ao quadrado. Então, olha. Quem vai ser a velocidade terminal? Raiz quadrada de V0 ao quadrado. Esse menos ao quadrado vai ficar mais 2GY0. Se você elevar ao quadrado, esses dois menos aqui, primeiramente vamos parar aqui, né? Aqui é a velocidade terminal. A velocidade é o módulo desse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui. Agora, se você levar ao quadrado, você vai ver que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2GY0. Isso aqui é a famosa fórmula de Torricelli. Vou corrigir esse 2 aqui. Muito feio. Certo? Vou chamar essa equação aqui, teve a 6, vou chamar isso aqui de equação 7. Vamos retornar para o alcance, né? Que a gente já fez o tempo de voo, velocidade máxima vertical, velocidade terminal. Quem é o alcance do meu movimento? Alcance. Para a gente calcular o alcance, a gente já viu ali em cima. A gente vai partir da equação, deixa eu até apagar aqui. Partindo, vamos ver qual é a equação que ele deu aqui em cima. Tá aqui, a equação 2 e a equação 5. Na verdade, ó, você só precisa pegar a equação 2, pegar a equação 5 e jogar na equação 2. O que vai acontecer? A equação 2 diz que A é igual a V0 vezes o tempo de voo. Mas quem é o tempo de voo? V0 vezes o tempo de voo, vamos ver aqui, na equação 5. Raiz quadrada de 2GY sobre G. 2Y0 sobre G. É isso mesmo? 2Y0 sobre G. Pronto, está aqui. Esse é o meu alcance. Vou chamar isso de equação 8. Por fim, eu gostaria de calcular a equação da trajetória. Eu gostaria de saber que forma geométrica é essa aqui. Existe alguma equação matemática que a gente possa traçar para descrever esse movimento aqui? Afinal de contas, se eu posso escrever aqui como sendo um y e aqui um x, então se eu posso escrever aqui, eu poderia escrever uma função que leva um x no determinado y. Mas que função seria essa, né? Que forma geométrica é essa? Você pode dizer que é um pedaço de um círculo, de uma elipse. A maneira pela qual a gente tem como saber qual é a forma geométrica é buscando uma equação que descreva
essa função, essa trajetória, né, esse desenho. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos ver aqui. 5, trajetória. Trajetória. A ideia da trajetória é a seguinte: a gente tem escrito aqui as funções em função de t. A velocidade foi escrita em função de t, o espaço foi escrito em função de t, e o x também foi escrito em função de t. Então eu poderia dizer o seguinte, eu poderia escrever da seguinte maneira: o que é que nós temos aqui? O x é igual a v0 vezes t. O y é y0 menos 1 meio de gt ao quadrado. E t é igual a t. Então nós temos equações paramétricas. Nós temos um parâmetro t. A ideia para nós escrevermos o x em função de y é eliminar o parâmetro t e escrevermos um y em função de x, que é exatamente o que a gente tem aqui. Y no eixo vertical, x no eixo horizontal. Então nós temos uma equação aqui. E o nosso desejo é escrever o y em função do x. Então temos que eliminar o parâmetro t. Então, para eliminar o parâmetro t, eu vou tomar a equação, deixa eu ver qual é o nome dela, é a equação 1. Então, essa aqui é a equação 1. Eu vou pegar a equação 1 e vou dizer que x é igual a v0t, e vou dizer que t é x sobre v0. Vou fazer isso. Vou chamar isso aqui de equação 9. Y e essa aqui, deixa eu ver. Pronto, essa aqui é a equação 3. Equação 3. Eu vou pegar a equação 9 e vou jogar na equação 3. Vamos ver o que acontece? Y é igual a y0 menos 1 meio de g vezes t ao quadrado. Mas quem é t? X sobre v0 ao quadrado. Olha só o que vai acontecer. Y é igual a y0 menos 1 meio de g x ao quadrado sobre v0 ao quadrado. Você pode até escrever de maneira um pouquinho diferente. Y é igual a menos g sobre 2v0 ao quadrado vezes x ao quadrado mais y0. Eu pergunto, qual é a função aqui descrita? Ora, uma função do segundo grau. Um polinômio do segundo grau. Agora veja só, o g ele é positivo, vale 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. O 2 é positivo, o v0, independente de ser positivo ou negativo, ele está ao quadrado. Então ele naturalmente vai ficar positivo. Então todo esse termo aqui, ele é positivo. E eu tenho um sinal de menos aqui. Ora, quando eu tenho uma equação de segundo grau com o coeficiente do termo de x ao quadrado, ou seja, o coeficiente do a negativo, eu tenho concavidade para baixo. Se fosse positivo, seria concavidade para cima, mas é negativo, então eu tenho concavidade para baixo. Então isso aqui nada mais é do que uma equação de uma parábola. Logo, y em função de x, ou seja, esse desenho aqui, no começo, aqui a figura, isso aqui é um arco de parábola. Nós podemos representar, então, o lançamento horizontal por uma parábola. Esse movimento aqui descrito é um movimento de uma parábola, de uma equação do segundo grau, de uma função de segundo grau, aliás. E essa é a equação da trajetória, ou seja, o movimento do lançamento horizontal, ele descreve uma parábola no ar. Quando ele
É lançado, ele descreve uma parte da parábola, né? Um arco de parábola. Bem, pessoal, por hoje é só. Fique com Deus. E na próxima aula a gente vai fazer o mesmo procedimento para o lançamento oblíquo. Nós vamos chegar a conclusões bem parecidas, bem interessantes, usando um procedimento bem parecido com esse que a gente fez agora. Tá certo? Então, até a próxima aula.